bom dia a todos. Ficou a difícil missão de falar depois do professor Carlos Neto. Normalmente calha-me sempre a sorte de falar depois de individualidades como o professor. Antes de mais, então, cumprimentar os colegas da mesa, o Sr. Presidente da Federação, o professor João e o professor Tiago em representação do Handbolita, a professora Ana em representação do Handball da Universidade Humana, cumprimentar os selecionadores nacionais, o Sr. Vice-Presidente da Federação, caros treinadores, caros colegas. Para a Federação de Handball de Portugal, esta é uma iniciativa muito importante e queria desde já agradecer tanto a pessoa do professor João e do professor Tiago o desafio que o Handbolita fez à Faculdade de Universidade Humana. Há uns anos esta parte que a faculdade tem estado arredada das organizações na área da formação dos treinadores de handball e, portanto, fico muito satisfeito de voltar a vir a esta casa para ouvir falar de handball. Falo por mim pessoalmente, falo em nome da Federação de Handball de Portugal. Para as federações desportivas como a Federação de Handball é sempre importante ter parceiros fortes na área que divulguem a nossa modalidade e em boa hora a Faculdade de Universidade Humana fez e saberá que terá sempre a Federação de Handball como parceiro para as atividades que assim entender. Dizer também algumas coisas aqui que o professor Carlos Neto, obviamente algumas coisas que eu calculei que o professor Carlos Neto fosse dizer, que normalmente temos dito neste tipo de iniciativas. É interessante, de facto, que em cada canto pessoas que nós achamos que não têm a ver com o handball, de facto, têm alguma ligação ao handball. Eu, pessoalmente, conheço grande parte da história do professor Carlos Neto, mas a verdade é que o handball muitas vezes parece que está escondido e, de repente, quando juntamos, de facto, percebemos que as ligações históricas são muito maiores, que o legado é grande. Aliás, Sr. Professor, tem aqui aquilo que disse, está aqui validado por esta mesa. Portanto, eu tive o privilégio de ter o professor como meu orientador da minha monografia final de curso e tive o privilégio de ter o João como meu mestrando e, portanto, orientando a sua tese. Portanto, significa que também aqui na mesa temos esse ciclo e certamente o João fará o mesmo com os seus alunos e de maneira que o handball desta forma tem o seu legado garantido. Pegando na parte da formação de treinadores, e não me queria alongar muito mais relativamente a isso, dizer que, e até porque o professor também tocou nessa parte, também aqui hoje se faz história, porque é a primeira ação de formação acreditada pelo IPDJ para efeitos da formação de treinadores aqui em Lisboa. E, portanto, esse é um passo importante na formação dos treinadores que estão aqui à nossa frente, não apenas pelo facto de ela ser acreditada, mas porque a legislação assim o obriga e, havendo esta associação, isso demonstra a preocupação que o Handbolita, que a Faculdade de Universidade Humana também tiveram relativamente a esta questão e, obviamente, a própria Associação de Handball de Lisboa, dado que a Faculdade, portanto, e o Handbolita pertencem a esta região. Portanto, dizer que também isso será mais um desafio que as instituições têm. Atualmente, para a Federação de Handball de Portugal, é importante estas parcerias. Vamos ter várias ações deste género pelo país. Portanto, de facto, as coisas não estão fáceis e torna-se cada vez mais difícil organizarmos eventos a nível nacional. Aqueles que vêm de longe sabem os custos que têm vir este tipo de ações de formação e, portanto, é importante para nós que estas ações se possam repartir um pouco por todo o país, de forma a permitir que os colegas treinadores, de facto, consigam ter acesso à formação, a se atualizarem, a também poderem revalidar a sua carteira profissional e sem que o custo implique ainda as deslocações, as dormidas, que hoje em dia, de facto, tão caras são e que tornam difíceis os orçamentos de quem trabalha e a maioria dos que estão aqui e que eu conheço trabalham voluntariamente na nossa modalidade há muitos anos e também penso que essa é uma forma da Academia de mostrar que também se preocupa com isso, não apenas com os seus alunos, com os seus mestrantes, mas sim também com aqueles que terminam o seu percurso, seja académico, seja profissional, através da via dos treinadores. Portanto, da minha parte, e em nome do Presidente da Federação de Handball de Portugal, mais uma vez, portanto, agradeço. Desejo a todos os bons trabalhos. Da parte da tarde, terei o privilégio
de também poder moderar uma mesa e assim, in loco, também poder participar ativamente nesta ação de formação. Muito obrigado.